então é melhor pagar do que passar por essa Então, situação. é melhor pagar do que o tribunal ir te despejar da tua casa porque você tem dívida de filho, né? Ah, pois, exatamente. Depois, E depois quer tinha se queira, quer não, o filho é teu. Isso exatamente para os pais que não estão, casados. para os pais que não estão casados. E mais importante ainda, para os pais que não estão casados nem têm registro, olha, o indivíduo só tem que sair, não precisa se preocupar muito. Não precisa E, de intentar ação, não precisa de intentar ação de impugnação da paternidade, porque o estabelecimento da filiação, no caso, só se considera que efetivamente uma pessoa é pai de alguém quando estiver registrado como tal. Se não estiver registrado, prestou alimentos, epa, coitado. Agora, se não estiver registrado, isso aqui é um problema grave. Imagina que o filho não está registrado, você foi pagando durante esse tempo todo, você se vira. ok, Principalmente se ok. pagou e não tem extratos de conta que indicam que aqueles são pagamentos que você fez para cuidar do filho, porque você tem que provar de alguma forma que você fez aqueles gastos. Exatamente. E depois, na situação em que o casal é separado, se a pessoa quiser continuar, uma vez que tem um registro, e vem um pai verdadeiro ou o pai biológico, e ele, o pai do registro, ele tem como juridicamente continuar a ser o pai? Não. Se é não, ok. Estando separado, seu pai biológico vir e quiser ser o pai, como é que eu posso dizer? O pai, o Não pai, quero, não quero, não quero. A o, Leite que é minha o pai assumidor, o pai assumidor vai ter que esquecer, em termos jurídicos, o vínculo que tem com o filho, ficando apenas o vínculo de facto, ou seja, a posse de estado de filho, ele só pode manter. O filho pode continuar a manter uma boa relação com ele, inclusive para garantir o seu crescimento harmonioso, para não ser um grande choque, deixar de ser filho de alguém para passar a ser filho de outro. Isso ainda pode acontecer. Agora, antes de irmos para o caso dos pais casados, o Rad parabenizou o Dr. Shimuko e disse: mas não há uma limitação na ação de execução executiva quando o executado tenha simplesmente um único bem. E depois, Bem, como lançar mão nesta situação? bem a execução não pode afetar bens essenciais à vida do executado. Por exemplo, se o executado só tem uma casa onde ele vive e não tem mais capacidade para adquirir outra casa, Uhum. aí não se pode, não se, onde ele vive, vive com a família dele. Porque se viver sozinho, sai. Mas se viver com a família dele, não sai. Onde ele vive, vive Ok. com a família dele, não pode sair. Porque a residência familiar é especialmente protegida. Se tiver um carro que é o táxi dele, não pode ser vendido aquele carro. O máximo que Ok. pode-se fazer, o máximo que pode-se fazer é receber todos os rendimentos que vêm do carro, mas o carro não se lhe pode tirar porque é o meio dele de subsistência. Os meios de subsistência não podem ser afetados. E se o indivíduo não tiver, além dos meios de subsistência, nada mais, coitado, o que foi dado, está perdido, não tem alternativa. O máximo que pode conseguir é, se tiver havido alguma prova, se conseguir alguma prova de que a mãe sabia que o filho não era filho dele, não é? Uhum, uhum. E mesmo assim lhe tiver passado a ideia de que é filho dele, conseguir levar a mãe a ser responsabilizada por violência doméstica. Só isso, violência doméstica patrimonial. Só isso, tirando isso, não há outro, não há outro mecanismo que poderá utilizar. E eu, por acaso, queria saber, na situação que é intentada uma ação para o pai biológico pagar as despesas, como é que fica a mãe? Pode-se igualmente intentar uma ação para que a mãe indemnize? A ação não é contra não é contra o pai biológico. É uma coisa que tem que ficar clara aqui. A Uhum, ação é uhum. contra todos os que devem alimentos. Tanto a mãe, Ok, a mãe é a principal, ok, a mãe, os parentes, os pais da mãe, os irmãos da mãe, ok.
os avós da mãe, se existirem, o pai biológico, os pais do pai biológico, os avós do pai biológico, os tios do pai biológico, os irmãos do pai biológico, todos esses a ação pode ser intentada contra todos esses. E se calhar até é recomendável que assim seja, justamente para garantir a maior probabilidade de devolução do valor que você entregue. Porque de outra forma, sem tentar uma ação contra um pé rapado, não vai ter qualquer tipo de efeito. Ele pode ser condenado a pagar, pode-se tentar executar o patrimônio dele, mas o patrimônio dele não satisfaz as tuas despesas, não satisfaz o valor pago pelas despesas durante a vida e não há alternativas. Agora, uma outra coisa que é preciso ter em consideração. Justamente por isso, se todos esses familiares, todas essas pessoas não tiverem bens, não há outra alternativa. Se, por exemplo, o pai pagou uma escola francesa, um colégio inglês, natação e outras coisas, um curso na África do Sul, outro curso no Reino Unido, e o pai biológico é um pé rapado que nem sequer um colégio mínimo conseguiria pagar, está pago, está pago. Não tem alternativa, está perdido. Perdeu. Agora, para quem está a entrar agora no direto, nós estamos a falar sobre as situações em que alguém paga despesas para um filho e depois descobre que o filho não é seu, saber como reagir juridicamente. E agora podemos ir para a questão de e se os pais forem casados? Como é que o direito Olha, se os resolve essa pais forem situação? casados, se os pais forem casados, a situação é pesada. É pesada por quê? Porque, em princípio, um filho que nasce de um casamento é filho do marido. Ok, Deu para exatamente. perceber? Uhum. Presume-se que é filho do marido, ok? É filho do marido. Uhum. E o marido só tem um prazo de 1 ano para impugnar. Ou seja, tem um prazo de 1 ano para requerer que o registro do bebê como sendo filho dele seja anulado. 1 ano desde o momento em que o filho é registrado. Ok, ok. Deu para perceber? Sim, depois disso perdeu. Depois disso, o filho é teu. E como é que fica a situação do pai biológico que quiser ter proximidade e um monte de situações? Aqui é outra coisa. Quando digo pai perdeu, você perdeu quer dizer o quê? Depois disso, você, enquanto pai, não pode requerer a anulação da filiação, ou seja, não pode requerer que se anule o registro de que você é o pai. O pai não pode requerer. Mas os teus outros filhos podem. Ok. Deu para Também perceber? de herança, por exemplo. Sim, sim, os outros filhos podem. Os outros filhos podem porque tem questão de herança, porque tem questão de bom nome. Eu não vou querer que alguém que não é meu irmão fique com o meu sobrenome, né? É uma Exatamente. questão pessoal. Ok. Usar o sobrenome é um direito que eu tenho. Então, o indivíduo que não é da família não pode ter o meu sobrenome. Ok, ok. Interessante. Se a criança for menor, o pai da criança, ou no caso a mãe da criança, pode, pode em nome dela requerer a anulação desse registro. Pode impugnar a paternidade, mas não em nome próprio. Em nome do filho, que é filho do indivíduo que foi tido como pai, que é casado. Ou seja, se for como um pai do jeito do tipo que nós temos aqui em abundância, que é um pai que é casado, não é? Mas Uhum. tem filhos fora do casamento. Ok. O filho do casamento, afinal, também não é dele, é um filho do outro. Enquanto ele sair para trabalhar, Mas, alguém dá o serviço em casa. mas fora tem um filho que é dele. Uhum. Fora tem um filho que é dele. Ou seja, ele foi marcar golo fora e alguém também marcou na baliza dele. Hum? Que situação! Que Se o situação! indivíduo, um indivíduo nessa condição, ele, depois, durante, no período do nascimento até 1 ano, pode impugnar a paternidade. Não é? Ok. Uhum. Mas, se passar esse tempo, já não pode impugnar. Já não pode impugnar. Quanto o filho estiver
registrado Ok. como seu filho, ele tem necessariamente que prestar os alimentos e pagar em nome próprio. E claro, depois, se alguém puser fim a essa relação de filiação, ele pode exigir o pagamento dos alimentos a essas pessoas. O pagamento dos alimentos que ele prestou a essas pessoas. Fora disso, não tem chance. Ok. Ou seja, quando está casado e o filho nasce dentro do casamento, só durante o prazo de 1 ano é que você pode desconfiar. Por isso eu recomendo a quem for pai, se tiver alguma dúvida estando casado, no primeiro ano de vida, procure já fazer todos os exames para comprovar. Faça